caipira presente. Na oficina, nós teremos 5 vídeos onde nós falaremos um pouco sobre quem é o caipira, o seu modo de vida, falaremos sobre a música, a culinária, o caipira no cinema e também sobre a sua religiosidade. Vamos nessa? E agora eu estou aqui com a chefe, professora de gastronomia, Mariana de Castro, que vai nos acompanhar nessa jornada para conhecer um pouco sobre a cultura caipira. Além de contribuir com o nosso conhecimento teórico, falando um pouco sobre a culinária caipira, sobre o caipira no cinema, ela também vai produzir e compartilhar aqui com a gente algumas receitas da culinária caipira. Isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Além de ter todo esse conteúdo teórico, de ter todas essas informações, também vai estar repleto de receitas deliciosas que a gente vai fazer aqui para depois você fazer aí na sua casa. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre quem é o caipira, como iniciou essa cultura que é tão rica e presente na nossa região. Então, o caipira e a sua cultura nasce da miscigenação entre o português, colonizador, e o indígena, principalmente no movimento das bandeiras, que vão ser essas incursões pelo território. Então, os caipiras, eles vão ser os bandeirantes, principalmente. E aí, a gente tem que desconstruir um pouco aquela ideia do bandeirante que a gente tem, cheio de roupa e bota e não sei o quê. Na verdade, essa figura do bandeirante, o mais próximo vai ser o indígena. Então, ele vai andar geralmente descalço, ele vai tecer as próprias roupas. Então, é um pouco para a gente ir desconstruindo isso. A cultura caipira, ela se expressa através da música, da literatura e principalmente através da oralidade. Então, por isso, a gente vai considerar que a cultura caipira ela tem mais de 300 anos de história, justamente por ir passando de geração em geração, através das famílias, através da conta dos causos, das prosas, enfim. A cultura caipira ela vai ser bastante extensa do ponto de vista do território. Então, a gente vai encontrar manifestações dela aqui na região sudeste, onde a gente está, no estado de Minas Gerais, na região centro-oeste, em alguns lugares do sul do Brasil também. Nesse território que vai ser denominado por estudiosos como a Paulistânia, então vai ser essa extensão da cultura caipira. Uma das características do início lá dos caipiras é a questão do nomadismo. Então, justamente a gente tem com esse movimento das bandeiras e posteriormente eles vão se sedentarizar, ou seja, vão se fixar em alguns lugares. Mas pensando nessa questão do nomadismo, então o bairro vai ser a principal territorialidade ali desses grupos. E aí é interessante que esse nomadismo a gente vai perceber também do ponto de vista da agricultura praticada por esses grupos. Então, por exemplo, uma das técnicas usadas para limpar o terreno, para plantar a roça e tudo mais, vai ser as queimadas. Então, a gente vai percebendo esses grupos mudando de lugar, então a cada lugar que chega faz essa queimada para limpar e começar a roça e tudo mais. Então, a vizinhança ela acaba sempre se renovando desse ponto de vista. E aí, a gente vai ter a ocorrência das festas e elas vão ser organizadas através dos mutirões. Então, todo aquele grupo vai se unir em prol de organizar essa festa, de produzir, então a gente tem o durante a festa e tudo mais. E o mutirão, como a gente vai ver, também vai ser utilizado na limpeza, no plantio, na colheita. Então, por exemplo, na minha família, a gente sempre se reunia para fazer a plantação do milho, depois para colher e para fazer os produtos derivados dele, então a pamonha, o curau, enfim. E aí é interessante que a gente pode pensar que o mutirão é uma das características, uma
do caipira. Então, ele vai ser visto como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa pouco inteligente e, pensando no grupo B, na verdade como um parasita. Então, que estaria ali sempre atrasando o progresso ou contra o progresso, pensando que a gente estava naquele processo de modernização. E também, mais ou menos naquele momento, a gente vai ter uma busca por uma identidade nacional, por uma formação do povo, da nação, enfim. E aí também o caipira vai ser visto como o homem do interior. Então, buscando construir uma identidade, uma figura de quem seria aquele começo da povoação, então da onde teriam vindo aquela população que estava naquele momento, enfim, buscando essa origem, essa questão identitária. E aí a gente vai ter algumas obras literárias, depois a gente vai ter também, através da música, um reforço de uma imagem do caipira como uma pessoa afetiva, como interiorano, inteligente, doce, enfim, e não tanto aquela versão que a gente tinha, por exemplo, na obra do Monteiro Lobato, e também a gente vai ter naquela propaganda do Biotônico Fontoura, então que o caipira era uma pessoa doente, debilitada, e daí ele tomava o biotônico e ficava forte e tudo mais. Então a gente vai ter um período bem próximo, ou até no mesmo período, essas duas formas de enxergar e de caracterizar. E aí, a gente, pensando nisso, a gente pode pensar também que a figura ou a pessoa, ou o caipira, a cultura caipira não é uma coisa fechada, não é uma coisa que tem tais e tais características. Então é uma coisa bem ampla, assim como todas as outras culturas, todos os outros povos. Então a gente não pode se prender a esse, digamos assim, essa ticagem de características que a gente pode encontrar em algumas obras. E é interessante também a gente pensar como o cotidiano caipira é bastante mágico. Então ele é povoado pela relação que ele tem com a sua religiosidade através dos santos. Então, por exemplo, acho que um dos exemplos mais clássicos é a questão do Santo Antônio, que algumas pessoas colocam de cabeça para baixo no copo d'água para poder casar. Então pense na religiosidade, quantas relações próximas a gente encontra com essa questão da cultura caipira. Então a gente tem também um cotidiano povoado por causos de assombração, por gente que fala que viu o saci, que pegou o saci, né? Que tem aquela coisa da peneira, que a gente consegue colocar o saci numa garrafa. Então é bem interessante como esse universo é rico. Então, vou repetir mais uma vez, uma história familiar em que eu tinha um tio que ele tinha muitos casos de assombração. E também ele já tinha visto o saci, já tinha visto a mula sem cabeça. Então é um cotidiano que vai ser permeado por essa questão mágica. Nosso prato agora é um afogado, é um cozido. Muitas pessoas falam que o prato ele é de origem da escravidão, que se dava a carne mais dura para fazer o preparo. Outros falam que essa herança portuguesa na comida caipira, na dieta alimentar do caipira. Mas o que se sabe é que hoje se serve nas festas do Divino, de Mogi das Cruzes, de São Luís do Paraitinga, e é um preparo muito gostoso, é uma carne com músculo. E ele tem aí vários preparos, hortelã, com tempero e tudo mais. Existem algumas receitas que utilizam batata, outras macarrão. E a receita é essa para vocês. Os ingredientes são folha de louro, sal, alho, cheiro verde, óleo, cebola, hortelã, músculo bovino cortado em cubos, cenoura, repolho e caldo de carne. Então, nós vamos começar o preparo. Eu vou fazer numa panela de pressão por conta do tempo. Mas se você quiser fazer na panela de ferro, no fogão a lenha, com tempo maior aí de 3, 4 horas do preparo, não tem problema. Mas eu vou estar usando uma panela de pressão, a minha elétrica, mas
você pode usar a sua normal na sua casa, não tem problema nenhum. E para fazer o preparo, para a gente ter um tempo mais rápido aí, tá bom? Então vamos lá. Então, começamos colocando o óleo na panela, pré-aquecida já. Aí nós vamos colocar a cebola e vamos colocar o alho. Notem que eu cortei no tamanho um pouco maior, mas se você quiser colocar menor não tem problema. E as 2 folhas de louro, vou colocar aqui para refogar tudo. E vou mexer até refogar bem. Olha, até levemente dourar. Em seguida, nós vamos acrescentar a carne cortada em cubos. E vamos também fritar até dourar. Ó, a carne já está bem suculenta, dourada. Eu vou acrescentar a cenoura cortada em cubos. Na sequência, caldo de carne, 2 litros de caldo de carne. Se precisar completar com água, completa. Se não, olha, tampou, cobriu, é o suficiente. Aí, a sequência a gente vai tampar a panela. O preparo do afogado já está pronto. Depois de 50 a 55 minutos na panela de pressão, eu desliguei, tirei a pressão, acrescentei o repolho, cozinhei por mais 5 minutos, acrescentei o hortelã, acrescentei o cheiro verde e ajustei o sal. O preparo ficou nesse resultado maravilhoso. Os ingredientes são açúcar, leite, limão, canela em pau e cravo. Começando, panela já quente, vou colocar o açúcar para derreter, açúcar cristal, coloco aqui. Vou acrescentar cravo, canela, mexo mais um pouco e vou colocar o leite. Não tem problema, porque vai empapuçar aí todo o açúcar, olha. Não tem problema, ele vai ficar duro. E vou mexendo até deixar ele derreter bem. O leite já foi fervido e agora eu vou acrescentar o limão, suco de limão, para poder talhar. Aquele açúcar que estava no fundo da panela já se diluiu e agora eu vou mexer, adicionar aqui o limão e vou mexendo para que vá talhar. Ele vai talhar, ainda vai ficar mais uns 20 minutos aí no fogo até formar os grumos, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Depois de 50 minutos na panela, esse é o resultado. E a sugestão é servir com queijo meia cura.